Eu li uma vez em um guia de negócios que todo profissional é um vendedor. Pensando de um certo modo, isso é verdade. A gente precisa vender os nossos serviços, a nossa imagem, enfim, convencer os nossos clientes de que nos contratar vale a pena. Uma das etapas dessa contratação é a proposta comercial, o orçamento. Com o passar dos anos eu aprendi muita coisa fazendo orçamentos e cobrando de clientes. Eu quebrei muito a cara, fiz muita besteira, orcei coisas abaixo, orcei coisas acima. Enfim, você faz bons e maus negócios e aprende bastante com isso. Nesse vídeo eu vou tentar sintetizar tudo que eu aprendi até hoje sobre como elaborar os orçamentos de serviços e como lidar com os clientes nessa fase tão importante. Primeiramente, a gente tem aqui a reunião de briefing com o cliente. Então, o cliente te liga e ele quer fazer um orçamento. Mesmo que você não vá até ele ou não faça uma reunião por Skype mais formal, você vai acabar fazendo uma mini reunião no telefone. Você vai perguntar do que você precisa. Eu vou pegar aqui o exemplo do site, que é de um site que é o meu trabalho aqui, o meu ganha-pão diário. A pessoa liga e pergunta assim, fala mais ou menos o que ela precisa e tudo mais. Ela vai perguntar, quanto você vai me cobrar? Eu falo, peraí. Você precisa identificar os elementos do seu trabalho que vão influir no valor. No caso do site, eu já pergunto assim, mais ou menos quantas seções do site você vai precisar. Eu nem pergunto assim quantas páginas, que hoje em dia o número de páginas do site é muito relativo. Mas quantas seções, assim, de modo geral, você vai precisar? Vai precisar de home, quem somos, serviços, produtos e tal. Eu tento ter uma ideia da complexidade das seções que ele está pedindo. Por exemplo, uma seção de quem somos vai ser só um texto e uma foto. Já uma seção de produtos vai ter um catálogo de produtos, vai ter uma página de detalhes do produto. Então, com o tempo, você vai tendo uma sensibilidade para esse tipo de coisa. Aí eu também pergunto quais as funcionalidades do sistema. Você vai precisar de uma loja online que vai encarecer pra caramba o teu orçamento. Você vai precisar de um formulário de contato, vai precisar de uma área de clientes, vai precisar, por exemplo, de uma instalação de conexão segura. Tudo isso vai influir no orçamento do trabalho. Também influi no meu caso se eu preciso contratar um designer ou não. Que apesar de eu ser um designer gráfico, eu não trabalho mais com layout de sites. Então, se a pessoa não vai me passar o layout pronto, às vezes o cliente já tem um designer, já tem um escritório contratado, aí eu não cobro a parte de design. Agora, se eu precisar cobrar a parte de design, eu preciso chamar um designer lá para fazer, e aí eu vou ter que colocar esse custo de terceirização na proposta. E a complexidade do site como um todo, como eu já falei aqui. Uma coisa que eu recomendo fortemente é não chute preços por telefone, por WhatsApp, por nada. Sempre desvia dessa pergunta e daí fale para o cliente, eu te passo por e-mail, eu não posso orçar agora, assim, porque eu preciso estimar quantas horas que eu vou gastar, eu preciso ter uma ideia melhor, dar uma pesquisada aqui de quanto tempo que eu vou realmente precisar para fazer esse site. Se eu chutar agora, eu vou ter que chutar alto e vai sair muito mais caro. Então você já fala para o cliente que você não vai chutar preço. Dicas para uma boa reunião de briefing. Extraia do cliente os principais objetivos do trabalho. Tente entender por que ele está pedindo aquilo. Por que ele está pedindo um site, por exemplo. Ele quer vender os produtos, ele quer coletar leads, coletar possíveis interessados na empresa ou no produto que ele está vendendo. Por que ele vai precisar daquele trabalho? Seja realista quanto a prazos. Assim, não tenha medo de perder clientes com questão de prazo, sabe? Você vai ter que ir sentindo isso dependendo de cada cliente, mas não adianta. Você prometer um trabalho para uma semana que é impossível de fazer em uma semana, não adianta. Fale para o cliente, se alguém te falou que consegue fazer em uma semana, o pessoal está mentindo. Isso aqui não tem como, Então, sites antes eu falava que levava 2 semanas, 3 semanas, depois comecei a falar que levava um mês. Hoje o tipo de site que eu faço acaba levando 2, 3 meses no mínimo. Isso não tem como fugir. A não ser que seja um site muito pequeno mesmo. Mas hoje em dia, sites pequenos, o pessoal já contrata outras pessoas. Então seja realista mesmo quanto a prazos. Não estime valores no ato, como eu falei no slide anterior. Mostre exemplos de outros projetos ou peça referências. Então, se você está ali na reunião, se você está ali no Skype ou está lá na sala de reuniões com clientes, já vá preparado para essa reunião com algumas referências. Mostre o site e fala assim, é mais ou menos assim que você está querendo, mais ou menos que nem esse site, mais ou menos que nem esse outro trabalho aqui,
que daí a pessoa vai ter uma ideia e daí você já consegue extrair mais informações do cliente. Tem clientes que não sabem muito bem expressar aquilo que eles precisam. Então você às vezes tem que chegar ali com opções para conseguir despertar assim essa capacidade de expressão no cliente. E verifique trabalhos anteriores feitos para esse cliente, né? Se o cliente já tem um site, se ele já teve sites anteriores, dê uma olhada no que já foi feito e pergunte para o cliente o que ele gosta daquilo, o que ele não gosta, se ele quer trocar tudo, por que ele quer trocar. E daí a gente chega também na elaboração da proposta, né? Você saiu da reunião, tudo mais, chega em casa, baixou a poeira. Ah, beleza, agora eu vou elaborar a proposta, né? Defina uma data para entrega da proposta para o cliente, use um modelo que eu vou mostrar aqui e não tenha medo de tirar dúvidas. Às vezes você chega em casa e está com algumas dúvidas na parte de elaboração. Ah, putz, esqueci de perguntar se vai ter isso, se vai ter aquilo. Ligue para o cliente e pergunte mesmo, né? Não se preocupe. Uma proposta deve conter, né? Tem um exemplo ali ao lado, eu vou mostrar ela no Word em mais detalhes. Uma proposta deve conter a sua marca e os seus contatos. Vai precisar ter uma identificação única da proposta. Então essa é uma proposta real que eu fiz ali de número 1803-02MS, né? Eu já vou explicar esse número que eu coloco nas propostas. Você coloca a data, o nome do cliente, o objeto da proposta, né? Qual que é o objetivo dessa proposição de trabalho. Descrição detalhada do objeto, mas não muito prolixa, né? Tem que ser uma coisa curta, que não passe de 2, 3 páginas. O valor do serviço, a forma de pagamento e a disponibilidade para início. Uma coisa específica aqui de valores e formas de pagamento. Sempre, sempre, sempre cobre uma entrada, né? Com isso o cliente já se compromete com o trabalho e você também. Quando ele paga, daí você marca o início do trabalho formalmente. Senão, se você condicionar o pagamento à entrega do trabalho, você vai ter uma situação muito complicada. Às vezes o cliente nunca aprova o teu trabalho e você nunca consegue entregar e você daí nunca consegue receber. Às vezes o cliente se enrola para fazer coisa, então quando ele paga uma entrada, ele já se compromete com o prazo. Define exatamente a forma de pagamento na proposta. Por exemplo, em muitas propostas eu coloco assim, entrada de 40% mais 2 parcelas para 30 e 60 dias. E combine as datas para que seja melhor para você. Então, na forma de pagamento, você pode colocar assim, boletos bancários emitidos para o dia 10 de cada mês. Né? Ou então para o dia 5 de cada mês, que daí quando você recebe dia 5, já te ajuda a pagar as contas do dia 10. Então, você faz esse planejamento e pensa qual que é o dia melhor para você trabalhar com isso. E descontos. Esse é um assunto aqui delicado, mas que eu gostaria de ressaltar, né? Como você já vê ali no slide. Não se dá desconto na sua hora técnica. Aquele valor que a gente calculou no vídeo passado, né, ele não é um valor negociável. Se a tua hora técnica custa R$50, ela vai custar R$50 e acabou. Né? Você só pode dar um desconto, isso é a minha opinião, porque desconto de serviço, como é que funciona? O teu serviço vai ser o teu serviço. Se você vai levar 20 horas para fazer o projeto, você vai levar 20 horas. Como é que você vai descontar o valor se você não vai tirar 1 hora do trabalho? Você vai acabar fazendo o mesmo trabalho por um preço menor. Não é que nem um produto que está parado ali no estoque, eu preciso girar aquele produto para trazer mais produtos para o estoque, para gerar caixa na empresa. No caso de serviços, isso não existe. Eu não vou fazer liquidação de horas de serviço. Porque o teu tempo é valiosíssimo. Por isso não se dá desconto na sua hora técnica. A minha política de desconto é só no valor geral do projeto, nesses casos específicos. Caso 1, retirada de itens do serviço. Então eu falo assim, prezado cliente, se você achou que tá um pouquinho pesado e tal, mas vamos tirar essa parte aqui do site e depois a gente faz. Né? Tira essa parte do site, dá um desconto no trabalho. O caso 2, pagamento à vista de valor alto. Então, no meu caso, assim, projetos acima aí de R$2.000, R$3.000, eu já dou uns 5% de desconto à vista. Já quando é acima de R$10.000, aí já vale a pena, ou acima aí de uns R$7.000, já vale a pena dar um desconto de 10% à vista. Né? Porque o que é esse desconto à vista? Em vez da pessoa te pagar parcelado, ela está te pagando tudo de uma vez. Então ela está antecipando esse pagamento para você. Então aí faz sentido você dar um desconto.
Agora, quando você cobra parcelado, você vai receber, em cada mês você vai receber um certo valor. Então você já está precificando esse dinheiro ao longo do tempo, né? E se a pessoa antecipa esse valor para você, aí acho justo dar um desconto. E no caso 3, caso você tenha já um contrato duradouro com aquele cliente, né? Então eu me comprometi a trabalhar, eu fechei um contrato com esse cliente de 12 meses, ele vai me pagar X por mês, né? Vamos supor que vai me pagar R$ 500 por mês para eu fazer uma manutenção no site dele. Esse R$ 500, se a minha hora técnica é R$ 50, eu teria lá 10 horas técnicas. Nesse caso eu dou um descontinho e digo assim para o cliente, eu dedico 12 horas técnicas para você. Né? Já que você me contratou por um ano, eu dedico, em vez de 10, vou dedicar 12 horas técnicas. Então isso equivale a um desconto na hora técnica. Bom, e agora a gente vai ver alguns exemplos práticos. Um exemplo aqui de como eu faço os orçamentos. Essa primeira planilha aqui eu uso para fazer o que eu chamo de dimensionamento de um trabalho, né? Você coloca o seu valor da hora técnica aqui, né? Coloca o nome do cliente. Esse dimensionamento eu não passo para o cliente, né? Mas isso aqui me ajuda a calcular o valor do trabalho de uma forma bem simples. Eu basicamente coloco as fases do trabalho aqui. Coloquei as fases bem gerais do desenvolvimento de um site, né? Planejamento, algumas reuniões presenciais, o slicing do layout, né? Quando vem o PSD eu tenho que separar em imagens para usar no site, programação da área administrativa, a montagem do front-end, a parte de design responsivo, testes, publicação e acompanhamento. Aí, por exemplo, esse trabalho aqui daria 100 horas, a R$30 a hora daria R$3.000. Então, isso aqui é uma planilha super simples, só para ter uma ideia de como eu vou cobrar esse trabalho. Aí eu tenho o exemplo da proposta, né? Eu tenho aqui a proposta vazia, esses arquivos estão todos disponibilizados aí no curso, e aqui tem uma proposta exemplo já preenchida. Então eu coloco aqui a minha marca aqui, e a proposta número, por exemplo, 180101MS. Esse é um código que eu usei, que eu uso assim para organizar os arquivos até na própria pasta. Eu coloco esse código aqui por primeiro e daí na pasta já fica tudo ordenado dentro da pasta. 18 é o ano, 01 é o mês e daí o outro 01 é, por exemplo, essa aqui é a primeira proposta do mês de janeiro de 2018. E MS, daí eu tenho alguns códigos para serviço, né? CS é criação de site, MS é montagem de site. Quando é uma coisa um pouco diferente, assim, que eu não trabalho, geralmente eu coloco um X e assim vai. A data, aos cuidados de tal pessoa, referente ao tal objeto. Proposta 1, validade 20 dias. Daí eu coloco de novo o objeto aqui, desenvolvimento de website. Desenvolvimento de website para a empresa tal. Né, e após o recebimento do layout, o site vai ser feito conforme as especificações abaixo. Aí tem aqui algumas especificações. E depois eu coloco, no caso do meu trabalho, eu coloco algumas descrições das funcionalidades do trabalho, o que a pessoa vai poder atualizar através da área administrativa, e algumas funcionalidades e recursos daquele projeto. E às vezes tem alguns serviços complementares também, como a instalação de serviço do Google Analytics, otimização básica, né, um SEO básico para busca orgânica, e o cadastramento de conteúdo inicial do site. Por fim, tem essa parte aqui de produto final e conclusão dos trabalhos, onde eu digo que o site vai ser publicado rigorosamente conforme as características acima, em uma hospedagem a definir, e algumas coisas que estão incluídas aqui no serviço de publicação, incluindo suporte técnico por 30 dias após a publicação do site. O investimento, coloco o valor aqui, forma de pagamento, depósito ou boleto bancário nas seguintes opções. Por exemplo, né, à vista 5% de desconto, parcelado, entrada de 40% mais 2 parcelas para 30 e 60 dias. E aí tem uma estimativa de prazo. Estima-se um prazo de 45 dias para a realização dos trabalhos. Isso aqui é importante, contados da data de contratação de serviços e quitação da primeira parcela prevista. Então o prazo, nesse caso, só começa a contar a partir do momento que a pessoa quita a primeira parcela. Para projetos mais longos, eu coloco um cronograma preliminar, faço uma coisa um pouquinho maior.
Mas para a maioria dos projetos eu coloco só essas frases aqui. E também que eu posso publicar algumas coisas antes do prazo, caso o cliente autorize. E você pode também colocar aqui, estima-se um prazo mínimo, dependendo do trabalho, né? Estima-se um prazo mínimo de tantos dias para a realização dos trabalhos. Então cada palavrinha aqui vai mudar um pouco o significado do que você quer passar para o cliente. Disponibilidade para início do projeto. A partir de 1º de janeiro de 2018 eu coloco disponibilidade imediata, caso eu possa começar já amanhã, caso a pessoa contrate. E aqui tem algumas condições gerais para o trabalho. Isso aqui vai variar muito de acordo com com a sua área de atuação. Daí no final agradeço a atenção e coloco os meus dados de contato. Você tem aqui também essa proposta vazia, que daí você pode preencher com as suas informações, com as suas condições gerais e tudo mais. Bom, sobre orçamento, acredito que essas seriam as diretivas gerais. O que eu passei aqui nesse vídeo, junto com o conhecimento do vídeo passado do cálculo de hora técnica, já vai te dar uma base sólida para que você possa começar a fazer as suas propostas comerciais para os clientes. No próximo vídeo a gente vai ver um pouco mais sobre como fazer a cobrança daí financeira mesmo do cliente e como receber, né? Como receber essas receitas e fazer a correta destinação dessas receitas para a empresa e também para os seus fins pessoais.